Olá pessoal, parece que já estamos ao vivo. Uma boa noite a todos, um grande olá para todos vocês. Aqui nós estamos iniciando mais uma live do Grupo Technic, que é como a gente tem chamado a nossa querida empresa. E a gente hoje dá todas as boas-vindas a respeito de assuntos relacionados a elementos finitos. Hoje a gente vai entender um pouco sobre esse assunto, vai entender um pouco sobre essa ferramenta e a gente vai debater com um dos grandes conhecidos desse assunto aqui na região do interior do estado de São Paulo, que é meu grande amigo pessoal, José Roberto Pereira, que vai tratar desse assunto com a gente. Então hoje, seguindo aquele conceito que nós temos da maratona de conhecimento, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que faz tanto significado quando a gente fala a respeito de cálculos, a respeito de fluidos, a respeito de estruturas, a respeito de uma série de soluções que essa ferramenta consegue nos dar. Então vamos aguardar mais alguns instantes, o Zé Roberto entrar, e aí a gente vai iniciar o nosso bate-papo com o Zé Roberto, um grande amigo querido, grande entendedor desse assunto. Tá ok? Então, um grande abraço para vocês, sejam bem-vindos. Vamos aguardar o Zé Roberto dar o alô dele e aí a gente começa o nosso bate-papo referente a elementos finitos, ok? Por enquanto, vão me dizendo de onde vocês são, vão me dizendo onde está chegando essa live. Nós já temos bastante gente aqui acenando para nós, bastante gente dando boa noite. Digam de onde vocês são para que a gente possa identificar, né, a turma toda que participa das lives. Todas as semanas, nós temos feito todas as semanas uma live referente a assuntos técnicos, né? Então, olha o Zé Roberto entrando, um minuto só, com licença. Dando um alô para nós aí, para dizer de onde vocês são, tá ok? E conte sempre com a gente, mande informações, mande questões, de perguntas que a gente vai ao longo do tempo respondendo sempre que possível. José Roberto Pereira, como é que vai, meu amigo? Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ótimo, eu estou te ouvindo muito bem também. Seja bem-vindo aqui ao nosso espacinho referente a assuntos tecnológicos, referente a assuntos de engenharia. E hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui com você. A gente já fez algumas atividades juntos, a gente estudou junto, né? Desde longa data. Nossa, né? Zé Roberto, joga futsal ainda, Zé? Não, há muito tempo. Depois do meu óculos já não dá para pegar mais no gol. Então tá jóia. Então vamos continuar com elementos finitos, vamos continuar com engenharia, né? Então, Isso é Zé, melhor, viu? sinta-se absolutamente em casa. Aqui a gente faz esse pequeno grupo para bater papo a respeito de assuntos que a gente gosta, né? Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a você e gostaria de que você se apresentasse, dissesse quem você o que você estudou, né? E aí a gente vai, de certa forma, costurando um fio condutor para deixar registrado como é que essa linda ferramenta que a gente chama de metodologia por elementos finitos acabou sendo desenvolvida e o que ela pode fazer. Essa que vai ser, digamos assim, a história do bate-papo que nós vamos fazer hoje, né? Então, acompanhem, né, ao longo de toda a live, vocês vão ver que ela passa muito rápido, porque o assunto é muito interessante, como todos os outros que a gente tem feito, mas eu já falei bastante aqui, Zé Roberto, então, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho e a gente vai continuando o ping-pong, tá bom? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite seu aí, né, de participar. Ah, eu sou formado em engenheiro mecânico pela Escola de Engenharia de Piracicaba. Eu tenho curso de pós-graduação na área de elementos finitos pelo Unicamp e curso de aplicação do código ASME, de análise por elementos finitos aplicado ao código ASME, através do IPEM, o Instituto de Pesquisas Eletronucleares. E aí aqui, não sei se o professor Miguel entrou ou não, eu queria até mandar um grande abraço ao meu amigo professor Miguel, que me ajudou muito aí nessa área, viu? Um expert no assunto.
Excelente. Zé, e assim, quando a gente estudou engenharia, né, na década de 80, né, a Ah, gente já fazia as questões de resistência dos materiais, nem existia ainda um conceito muito difundido de mecânica da fratura. A gente fazia tudo na mão, a gente fazia tudo com fórmulas, a gente fazia uma configuração assim básica, usava um monte de simplificações e chegava num analítica, resultado né? que era um resultado analítico, e diferentemente, inclusive, eu gostaria que você explicasse do método dos elementos finitos, né? Mas conta um pouquinho, como é que chegou essa questão dos elementos finitos para você? Como é que é a história dos elementos finitos? Se você não quiser se alongar muito também, só dar uma passadinha, fique à vontade para introduzir para nós todos aqui o que é essa história de metodologia de elementos finitos. Bom, eu vou tentar explicar bem simplesmente aí para quem talvez tenha muitas pessoas leigas aqui, né? E eu peço até agora desculpa aí aos nossos técnicos, aos engenheiros e até aos nossos professores que possam estar nos assistindo aí. Mas vou tentar explicar o método dos elementos finitos de uma forma bem grosseira, bem rudimentar, né? Vou fazer uma É uma live, imagem. na verdade, né? É isso aí. Tá longe de ser aula, Ah, né, Zé? imagine, né? Vamos lá. Imagine que você tem uma barra cilíndrica pendurada aí no teto, né? E isso sujeito a uma carga, tem um peso embaixo. Isso, através da lei de Hooke, né? É fácil a gente calcular isso daí, é de conhecimento comum, todo mundo na área de engenharia calcula isso daí, simplesmente uma barra cilíndrica e um peso apoiado, né? Agora, imagine que você tem uma barra cônica, onde você tem um diâmetro maior preso no teto e um diâmetro menor embaixo. O problema começa a ficar um pouco mais complexo, né? Aí você tem que fazer o quê? Usar os elementos infinitesimais, quem aprendeu lá na aula de cálculo 1, né? Fazer e resolver pelo método solução de equação diferencial. Integrar aquela equação diferencial, você vai ter a solução daquele problema, né? Ah, Vamos partir agora, porque eu não quero usar essa solução. Não vou tentar aplicar aquela barra cilíndrica, eu vou tentar usar ela para resolver esse problema. Como é que eu faço? Eu imagino que nessa barra seja feita de pequenos pedaços de comprimentos bem pequenos de cilindros, certo? Aquele cilindro inicial, só que em vez de ser toda a barra, é cilindros. E vai variando o diâmetro desses cilindros ao longo do comprimento. De tal forma que eu tenho o cilindro maior, de diâmetro maior lá em cima e o menor embaixo. Eu tenho um diâmetro escalonado, de diversos cilindros. Como eu conheço a solução de um cilindro, que é mais simples do que fazer, entre aspas, até que é simples, a solução integral de equação diferencial de um cilindro não é complicado, mas vamos supor que eu não queira usar aquele método. Então, eu pego a solução que eu já tenho de um cilindro e aplico uma condição de contorno e resolvo um sistema de equações algébricas para a solução do sistema. Então, eu tenho um Entendi. sistema que é igual ao número de elementos que eu tenho e tenho a condição de contorno. E eu tenho a Tá. solução. A solução que não é a solução exata. É uma solução que deixa resíduo. Desculpa, tá falhando meu vídeo? Tá falhando meu Entendi. som? Não? Tá tudo bem? Tá, a sua internet talvez esteja um pouquinho fraquinha, né? Então, de vez em quando ela dá uma cortada, mas tá perfeitamente, tá dando para entender perfeitamente a sua explicação, né? Então, Deu mas para isso entender? acontece, são coisas de internet também. Tem muita gente aí que deve estar acompanhando as eleições nos Estados Unidos, ou então está assistindo Netflix, então as nossas internets acabam ficando um pouco pesadas nessa hora. Mas não tem problema, estamos acompanhando muito bem. Então, Zé, conta uma coisa para mim. Então, na verdade, o que a gente faz é resolver, de uma forma grosseira falando, né? A gente resolve muitas vezes a Bem mesma grosseiro. situação para diversos cilindros, de forma a ter o resultado final muito parecido com um resultado, como se fosse um resultado analítico. Mas eu não sei, me parece que não é analítico o elementos finitos, ele é um método numérico, não é isso?
Isso, exatamente, o método numérico. É uma solução algébrica. Porque o que é o método de elementos finitos? Agora eu posso dar uma explicação mais técnica, né? É o método numérico para a solução de equações diferenciais através da discretização de um meio contínuo. O que eu Tá. fiz? Eu discretizei, eu dividi esse meio contínuo e, em vez de solucionar através de equações diferenciais, eu usei o método numérico para a solução daquele Um sistema. monte de pedacinhos. Exatamente. Tá. Lógico que eu tenho aí a utilização de elementos de barra, muito simples. Mas isso agora posso extrapolar para elementos de viga, um elemento sólido, que tem um elemento tridimensional, e as coisas vão ficando cada vez mais complexas. Mas no frigir dos ovos, bem grosseiramente, é isso. Tá. E a gente acostumou, pelo menos a gente que sempre esteve envolvido com estrutura, a gente acostumou a associar o método com solução de problemas estruturais. Mas ele também pode ser expandido para outros tipos de solução. Eu vejo, às vezes, meus filhos conversando a respeito de fluido dinâmica, temperatura. Como que é isso? É isso mesmo? Exatamente. Como toda solução normalmente exige uma solução, é feita através da engenharia, é feita através de equações, solução de equações diferenciais, o método serve para uma gama enorme de eventos físicos. Né? Porque todos eles, quando estudados, eles partem da solução de equações diferenciais. Tá, tá. Então, na verdade, a gente tem que pensar fora da caixa. A gente tem que falar, ó, não é só para calcular guindaste, não é só para calcular navio, nem avião, nem automóvel. É para isso, mas é para muitas outras coisas também que requerem Sim. esse tipo de detalhamento, né? Olha só, Perfeito. André, assim, e me fala uma coisa, isso hoje é ensinado nas escolas de engenharia? Olha, a aplicação, eu vejo algumas faculdades que estão colocando a base do método, né? E colocando aplicação através de alguns softwares nas escolas. Mas eu não sei como isso está como matéria é, normal do ano letivo, eu não sei como que está isso, viu? Da grade, né? Mas assim, Da grade. eu vejo que o pessoal veio, quando eu já estava, digamos assim, exercendo a profissão de engenheiro, e quando comecei a ver esse método chegando, o pessoal alardeava muito, né, Zé, que, poxa, chegou a grande solução, agora qualquer um É. pode estar resolvendo problemas estruturais, eu não preciso mais estudar tanto como eu tinha que estudar no passado, digamos, isso aqui pode até sair do currículo, porque eu não preciso mais estudar resistência, né? Quer viajar um pouco por essa área aí na sua experiência? Dá um toque e Não depois eu faz isso, comento algumas coisas rapaz. também. Olha, eu vou lá para você, se alguém pensou isso, falar, eu estou estudando, eu estou com quase 60 anos e não paro de estudar. Foi o contrário, a minha esposa fica louca aqui de vizinho. O que você está fazendo? Ah, estou estudando, né? Mas não para, você não para. Ah, para quem pensa que, né, eu comprei um software de elementos finitos e agora eu vou apertar, jogar os dados lá dentro, apertar o botão e agora eu vou saber se a minha peça resiste ou não resiste, que é a pergunta que o pessoal faz, né? Aguenta ou não aguenta? É, Olha, tá enganado. Aquela caixa preta que você aperta o botão e sai resultado dizendo se aguenta ou não aguenta, não existe. Isso é mágica. E mágica não temos ainda a condição de fazer. Eu acho que é mais estudo, é mais conhecimento, mais aprofundamento, principalmente, não só do método, mas mais aprofundamento da área de resistência dos materiais. Tá? Eu acho que para o usuário que tem aquela imagem de caixa preta e aperta o botão e sai, eu acho que ele tem que usar, os analistas mesmo, tem que ver aquela caixa preta como uma caixa transparente. Ele tem que saber como montar os dados lá dentro, tá? E saber o que está saindo, para poder analisar o resultado. Né? Se eu pego um elemento de qualquer elemento, vamos falar primeiro em grandes deformações. Eu estou trabalhando com uma análise linear. De repente, eu tenho uma deformação que pode ultrapassar a teoria de pequenas deformações, e o resultado é outro. Né?
E você tem que ter esse conhecimento do que o software está lhe dando para poder fazer uma reanálise, talvez até com uma análise não linear, para ver o que está acontecendo. Né? Outra coisa muito comum que ocorre, né, é a utilização de elementos sólidos para fazer vasos de pressão, por exemplo. Uma coisa muito típica. É uma coisa absurda, né? Você tem que ter, no mínimo, 4 elementos, no mínimo, ali, na espessura, para poder te dar um resultado razoável. Como eu disse no caso da barra, se você pegar uma barra daquelas e colocar, discretizar com 3 cilindros de diâmetro, imagina a grosseria que seria o resultado. Totalmente. Na mesma proporção é se você usar um elemento sólido para fazer um elemento de casca, um vaso de pressão com um elemento de sólido. Né? São coisas totalmente incompatíveis. Né? E o mínimo, vou pegar... conhecimento... Desculpa, Fernando, só falar, completando a ideia que você falou de resistência dos materiais, né? Para falar um pouco, o mínimo que os engenheiros têm que ter noção de critérios de tensões, tem que conhecer von Mises, tem que conhecer Tresca, né? Tem que conhecer critério de Moore. Se nós estamos falando de elemento, fazer uma análise de elemento fundido, você vai fazer análise de tensão de material frágil e não pode usar eu vejo muito resultado de análise de tensão de von Mises. Von Mises com elemento frágil não pode. Com material frágil não pode. Vamos, né? Você tem um alongamento ali para poder ter solução razoável. Olha só que interessante, né? É mais um assunto que a gente puxa uma pena, né, Zé, e sai uma galinha, né? Quando você começa a falar a respeito de olhar para um vaso de pressão, né? E olhe para a espessura daquele casco, né? Pode ser um casco com chapa laminada ou feito de um tubo, etc, etc. E você fala que naquela espessura, me corrija se eu estiver errado, naquela espessura eu tenho que trabalhar com pelo menos 4 camadas, ou 3, ou 5 camadas de elementos, é porque vai acontecer comportamentos diferentes partindo do interior do vaso de pressão até chegar à parte não pressurizada, que é a parte externa. Falei certo ou entendi tudo errado que você falou? Perfeito. Eu vou tentar traduzir, né? Para o elemento pegar a flexão que existe do lado interno e do lado externo, não basta um elemento. Pronto, entendi. Por isso que quando você olha um vaso ou qualquer estrutura metálica que você esteja estudando, você vê milhares de elementinhos pequenininhos que irão se comportar de uma forma engatada uma na outra e cada um com o seu comportamento, né? Com o seu comportamento individual, e no todo ele tenta representar aquilo que é o equipamento que a gente está estudando. Sim ou não? Exatamente. Exatamente. Tá. Na verdade, você tem conhecimento de como funciona a rigidez do elemento e você vai ter a rigidez do todo através da conexão entre esses elementos. Tá. E aí, através disso, você consegue determinar qual a deformação do conjunto. Aí seja bem-vindo computador, né? Aí a gente só consegue resolver isso através de softwares que sejam extremamente robustos e que rodem em máquinas robustas, né? Para que a gente possa obter esses dados assim, num determinado tempo que seja, digamos assim, aceitável para a solução, né? No começo, eu lembro que o pessoal deixava rodando, né? A gente convivia assim, próximo, né? De pessoas. Eu nunca fiz, não entendo, sou um leigo, estou aprendendo muito com você. Mas eu sempre trabalhei próximo de pessoas que trabalhavam com estrutura, seja na Marinha, ou seja, em outras empresas que eu trabalhei, e eu via que o pessoal deixava rodando uma semana, né, para poder chegar no resultado. Aí a gente até que foi observando essa semana se transformar em 3 dias. Eu não sei se eles usavam menos elementos ou o computador foi ficando mais rápido. Como é que é isso? Os computadores ficaram... o computador ficou mais rápido, né? Tá certo. Na verdade, agora, os softwares evoluíram mais do que o hardware. Tá. Né? Os métodos, eles foram ficando... Né? A interface ficou mais amigável, né? Então, o que acontece? Hoje é possível refinar mais a malha e ter resultados mais precisos, né?
mas o método é o mesmo, desde a década de 60, 50, quando foi começado a criar, lá no início do século, o método de Ritz, né? E aí, quando foi aplicado pela primeira vez o nome aí na década de 60, né? Sim, 60, 50, como chamado método de elementos finitos mesmo, né? Entendi. Olha só, a gente tem feito uma série de lives aqui, a gente tem conversado com diversos especialistas e amigos, né, referentes a cálculos de vasos de pressão e trazido a NR13 para conversar aqui sobre o assunto também, que é uma norma muito bonita e que, digamos assim, ela convida a gente a olhar para os equipamentos pressurizados e também para os sistemas pressurizados de uma forma bastante abrangente. E aí a gente se depara com situações onde não existe cálculo feito no passado para um determinado vaso de pressão ou para um determinado equipamento, né? E aí a gente fala assim, bom, esse equipamento ele acabou não seguindo nenhum código de construção e a gente vai lançar mão, portanto, de um recurso que é trabalhar com tensões admissíveis bastante conservadoras, né? E vamos utilizar os elementos finitos para ver, de certa forma, quais seriam os pontos mais frágeis desse equipamento, né? Aqueles famosos que ficam mais alaranjados, né? No desenho dos elementos finitos, muitas vezes vermelho. E aí a gente vê que ele vai muito bem. Você tem essa experiência, você percebe que ele pode ser uma ferramenta que venha a ser utilizada, de fato, para esse tipo de solução. Eu tenho que, de certa forma, reconstituir um prontuário, ou isso é uma fantasia e a gente está, digamos assim, fazendo isso de uma forma muito, muito equivocada? Você já passou por essa experiência? Especificamente de não ter um memorial de cálculo conforme o ASME, não. Não, até já, desculpa. Já, assim, é muito comum isso em usinas de açúcar. Em usinas de açúcar, aqueles cozedores antigos, nenhum tem memória de cálculo conforme o ASME, os mais antigos, né, de 20, 30 anos atrás. Inclusive, nessa aplicação, não só a aplicação do código ASME, né, eu até gostaria de citar aqui a API 579, com relação a desgaste de espessura, né, devido à corrosão ou abrasão. 579 é Fitness for Service? O que é? Não lembro dela. Fitness for Service. Exatamente, Fernando. Trata de como a gente analisar um equipamento usado, com certas, né, até corrosões e assim por diante. Então, eu acho que é uma ferramenta primordial. E nesse caso aqui, eu gostaria até de falar de como, né, que o ASME trata isso, né? O ASME ele trata como a gente aprendeu na área de resistência, né? Considerando os modos de falha. Eu vejo muitos relatórios por aí que não tratam do modo de falha, apresentam um resultado, um gráfico de tensão, um Mises e a tensão, papai. E daí? Eu tenho sido consultado, por exemplo, para analisar relatórios, para dar validação em relatórios antigos, né, feitos antigamente, mas não tem como analisar. Primeiro, o analista tem que apresentar a malha. Eu não consigo saber como que foi o cálculo dele se ele não fala como foi feita a malha. Qual é o grau de refinamento que tem aquela malha. Ele precisa aparecer isso no relatório. Eu não sei qual elemento ele usou. Se ele usou um elemento sólido, porque hoje até a tecnologia dos elementos eles estão mudando. Então eu posso até utilizar um modelo sólido, utilizar um elemento que ele tenha, que pega essas características do sólido, da geometria sólida e use a teoria de Shell. Mas não é um elemento natural Shell. Então eu tenho que conhecer o que o analista que elemento ele está usando, para saber como eu vou tratar aquilo. Um sólido para fazer Entendi. Um sólido qualquer. Ou seja, olha o conhecimento agora sendo provocado para entrar dentro da conversa toda, porque sem o conhecimento o cara pode fazer um cálculo que seja completamente distante da realidade, né? Lógico, nossa, totalmente. Se eu tiver uma análise linear, quando eu estou fazendo com o elemento de Shell, o elemento de Shell me dá as tensões mais facilmente, mais amigavelmente
as tensões de membrana e membrana de flexão que eu consiga comparar com as tensões admissíveis, seja ela dada pelo código ASME ou não. Quando eu vou analisar uma análise de colapso plástico. Agora, se eu for fazer uma análise de elemento sólido, não tenho diretamente as tensões de membrana e flexão. Eu tenho que ter, o software tem que me dar uma ferramenta, ou eu tenho que fazer isso manualmente. Eu tenho que fazer a linearização de tensão para ter as tensões de membrana e tensão de flexão. Né? Outro modo de falha comum acontecer quando eu tenho uma análise estática o limite de tensão em pontos de tensões localizadas. Não basta eu fazer uma análise só de tensão de membrana, porque tem pontos que vão ter tensões localizadas e é permitido. Aqueles pontos eles vão se deformar, né? Vão causar pequenas deformações e vão se acomodar, porque os materiais eles têm um comportamento não linear. E quando a gente faz uma análise linear, o comportamento é totalmente diferente. Então, mas mesmo assim eu tenho que limitar as tensões localizadas. Uma outra coisa importante é o acúmulo de deformações plásticas que tem que ser verificado. Né? O famoso ratcheting. Né? Eu tenho que verificar se não vai ocorrer isso. Né? E isso tudo tem que ter conhecimento e tem que saber como analisar e quais são os limites. Eu falo sempre aqui, né, para os outros aí, né? Se eu tenho uma tensão, eu pego uma peça, faço uma análise de elementos finitos, o elemento finito vai me dar a tensão real da peça? Resposta: depende. Depende do quê? De uma série de circunstâncias. Primeiro, o refinamento da máquina, óbvio. Segundo, existe acima do escoamento, uma análise linear, a peça não vai ser compatível. São lineares, ele me dá uma tensão acima do limite de escoamento, sendo que o material tem um patamar elástico, né? A curva clássica de tensão de formação de um aço, por exemplo, né? Ela é linear até determinado ponto, depois ela tem o patamar do limite de escoamento. Então, todas essas análises, temos que ver. E, sinceramente, Fernando, uma análise linear, ela é muito simples de fazer. O difícil é analisar ela. Nem sempre é fácil ter o resultado de uma análise linear, porque aparecem tensões secundárias, e essas tensões secundárias podem trazer resultados que eu não sei separar das tensões primárias. Né? Então, uma análise linear é muito simples de fazer, mas é mais complexa de se ter um resultado correto, em acordo com o código ASME. Vou comparar a tensão com o código ASME, eu tenho que saber qual é, se eu não tenho tensão secundária ali, pela própria geometria da peça. Né? Então, muitas vezes é mais fácil eu fazer uma análise linear, que é muito mais custosa em termos de processamento, tá? É muito mais trabalhosa, requer muito mais do conhecimento da plasticidade dos materiais e de análise e de conhecimento do software, para conhecer como o software faz isso, né? Mas é o típico caso de análise limite que é bem definida lá no código ASME. Né? Entendi. Deu uma cortadinha agora, Zé Roberto, mas tranquilo. Deu para acompanhar perfeitamente deu perfeitamente. Perfeito. Foi só no último parágrafo, deu uma cortadinha, mas deu para entender. Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão associado à segurança do equipamento e depois eu quero entrar num assunto que também me causa bastante paixão, que é o assunto como fazer a questão da introdução das juntas soldadas num equipamento e interpretar, olhar para ele de uma certa forma o mais próximo da realidade por elementos finitos, mas tendo a danada da solda ali, né? E quando a gente tem a solda ali, a gente tem algumas condições um pouco diferentes. Então vamos lá para a NR13. A NR13 ela vai virar e falar assim, olha, é uma norma de saúde e segurança. Eu quero que você se preocupe com a saúde e segurança do equipamento. Eu quero que você tenha um olhar de um profissional habilitado, onde você assegure que as pessoas que estiverem operando a caldeira, operando o vaso, operando o sistema, ela
tenha a tranquilidade de que essa coisa não vai explodir do lado dele e que tudo vai funcionar, que ele não vai vazar, pelo menos, né? E que as coisas... E às vezes um vazamento também, quando a gente trata de amônia, ou quando trata também é igualmente a uma explosão. Então, de certa forma, vocês percebam o peso que tem uma pessoa que uma falsa tranquilidade pelo fato de que os resultados deram lá nos elementos finitos tudo verdinho, só que você usou insuficiência de quantidade de elementos, você utilizou um software também simplista, você depois pode até comentar um pouquinho, se der tempo, né, Zé? Digamos assim, da diferença de sofisticação ou de banco de ferramentas que tem dentro de um software e outro, se você não quiser nem citar nome, mas você pode citar que existem diferentes tipos de solução e por isso eles são diferentes no preço também, não é isso? Então, em face a isso, né, vocês observem como é sempre isso que a gente tem trazido aqui dentro das nossas lives, né? Quando você olha de uma forma superficial para qualquer assunto que seja, você fala assim, não, dirigir um automóvel é muito fácil. Só que aí na primeira dificuldade você não sabe resolver, você vai e bate o automóvel na árvore, né? Ou então não sabe trocar um pneu. Ou seja, você sabendo só o básico, você precisa contar com uma estrada que não atravesse nenhum cachorrinho ali na frente, ensolarada, reta e com combustível dentro do tanque para você seguir reto e você acha que você sabe dirigir automóvel, né? E quando você trata também de segurança de equipamentos industriais, é a mesma coisa, e quando você trata de interpretação de elementos finitos, também e muitas vezes até numa forma potencializada, né? Então, Zé, vamos lá. Essa questão de solda, deixa eu comentar uma coisa com você, uma vivência que eu tive. Uma vez, um caminhão desses que tem cesto aéreo, aqueles que trocam lâmpada do poste, né? Ele rompeu justamente na solda que ficava entre uma placa plana, básica, horizontal, e um grande tubo que suportava todo aquele braço que vai em zigue-zague até o cesto aéreo, né? Aquela solda se rompeu. Bem na articulação? Não foi na articulação. É onde você tem a base, tinha uma chapa, digamos, de 600 por 600, que era fixada no piso do caminhão, na caçamba do caminhão, e aí tinha aquelas nervuras, né, aqueles stiffeners, né, aqueles reforços triangulares, um tubo, e aquilo caiu, o tubo se despregou da chapa, né? Então nós começamos a analisar solda, etc, começamos a analisar espessura do tubo, a morfologia da fratura, e aí eu me lembro que eu cheguei até em um outro país, que esse caminhão era fabricado num outro país, e aí eu vi lá que ele tratava a solda de uma forma muito simplista. Ele entendia tudo aquilo como poucos elementos, né, a chapa plana, que seria, digamos, a base, o tubo também poucos elementos, e aí ele fazia lá uma abstração, dizendo assim, não, eu entendo que o tubo e a chapa é uma coisa só, e a solda é como se fosse o metal de base e seguir adiante com isso, né? Ou seja, eu queria que você criticasse esse tipo de postura, porque eu vejo a solda como uma fonte gigantesca de surgimento de defeitos. Por quê? Porque tem canto vivo. Canto vivo é um elemento gerador de tensões acumuladas, tensões fortes. Tem a própria contração da solda, que gera uma tensão residual, se você não fizer um alívio de tensão. Se você puder fala 5 minutinhos sobre esse assunto que tanto nos agrada, que é a solda, e a sua conexão com elementos finitos. Por favor. Solda em elementos finitos é uma coisa não muito, vamos falar assim, é um tratamento que está sendo bem atual, tá? Estão sendo desenvolvidos alguns métodos. Não é dominado, então. Agora eu posso falar até que é.
tá? Mas tem um tratamento que a gente considera como um tratamento que não era tão teórico, mas que ele te dava um resultado bom, que é o que o Asmin sempre fez. Ou seja, ele coloca lá um fator, se você não tem penetração na solda, se você tem solda de filete, ou se você, ele vai te dar uma eficiência de solda. Para análise, uma análise de colapso plástico, uma análise estática, onde você não tem carregamento cíclico, isso seria suficiente. Ele te dá um valor de redução da tensão, de amplificação de tensão, de redução da resistência, e você trata dessa forma, em função até dos níveis de inspeção. Você sabe muito bem, né? Se você considera lá uma solda, mesmo sendo de penetração total, você considera raio-x 100%, é um tratamento que você dá no cálculo, e você tem que considerar isso e informar isso. Você coloca o fator 1 em cima da tensão admissível. Se você não faz a radiografia e não faz inspeção, ou faz uma inspeção apenas visual, sem uma inspeção volumétrica, é outra coisa, é outro tratamento. Né? Então, perfeito. Isso basicamente, até hoje, é tratado como uma eficiência de junta. Tá? Na parte principal, que isso é simples. Agora, quando se fala em aplicação desse tipo de equipamento, principalmente como equipamentos de elevação, que tem carregamentos cíclicos, com certeza a fadiga é o ponto principal para se avaliar. Né? Então, o que acontece nesses casos? Existem hoje a teoria lá do hotspot, né? Esse hotspot é uma teoria nova entre aspas, né? Já tem uns 20 anos que vem sendo estudada para alimentos finitos, começou na década de 60 até aqui, né? Mas está sendo divulgado de 10 anos para cá, né? No qual você consegue fazer uma tratativa da localização do local do filete através de elementos não tão refinados, e você não precisa gastar tanto no tratamento daquele ponto, e você faz uma extrapolação linear de alguns pontos próximos ao filete. Tá? E aí você tem um ponto com uma tensão um pouco maior, mas não é aquela tensão elevada de um filete, como mostra no elementos finitos, que é um ponto de singularidade. Certo? Você extrapola alguns pontos e através do tamanho de uma relação entre tamanho do elemento e distância ao filete, você consegue uma relação e entrar numa curva de fadiga específica para aquilo. Certo? Então já tem um ensaio que funciona essas coisas. Né? Oi? Eu pensei, desculpa interromper, mas eu pensei, está fantástico. Eu vou assistir essa live de novo para aprender mais com você. Mas eu pensei que na solda, a gente somente com a redução do tamanho do elemento, né, e fazendo ali uma malha mais fina, a gente já resolvia o problema. Mas pelo que você está falando, tem que acrescentar mais uns detalhes a mais. Falhou, Fernando, mas eu acho que eu entendi o que você disse. Então, essa é a forma nova que o Cimento está criando. E tem a forma clássica. Ou seja, você fazer realmente um refinamento local e, através desse refinamento local, chegar num ponto de tensão local ali. É um outro modo. Só que imagine uma ponte rolante, por exemplo. Você está me ouvindo ou está falhando? Estou ouvindo. Tá? Imagina uma ponte rolante, por exemplo. Se você tiver que refinar, você não sabe onde está o seu ponto de concentração de tensão principal. Se você refinar e modelar, você teria que modelar a solda. Se você modelar a solda, fica inviável o projeto. Entendeu? Um outro tratamento é outra forma que o código ASME também dá. O código ASME, você não precisa modelar o filete e nem fazer, como eu falei, do hotspot. Você pode simplesmente analisar tipo de filete, ele também tem curva específica e colocar um fator de concentração de tensão conforme o tipo de solda que tem naquela região. Lógico, tem que ser refinado, mas já não é no nível de ter o filete de solda modelado. Deu para entender? Acho que foi claro. Claríssimo, claríssimo. Deixa eu agora fazer uma pausa, Zé,
E deixa eu colocar aqui duas questões que o pessoal está colocando nas nossas perguntas, né? Uma é o Carlos, meu grande amigo Carlos, que trabalha com válvulas de segurança, e fez uma pergunta muito interessante. Eu acho que saindo um pouquinho da área de resistência dos materiais, indo para escoamento de fluidos. O que seria o mais complicado para a gente fazer escoamento de fluidos? Ele pergunta, será que o vapor d'água é o elemento mais difícil para eu simular dentro de um 3D? Ou eu já me deparei também, viu, Carlos? Ou será que fluidos bifásicos, que são aqueles fluidos que têm gás misturado com líquido, é mais complicado? Fernando, eu não estou te ouvindo, está falhando muito a minha internet aqui. Eu vou tentar arranjar uma posição melhor aqui, porque eu não estou conseguindo te ouvir, porque cortou muito. Deixa eu abrir a porta, vamos ver se melhor. Tá bom. Vamos ver aqui. Tentar aqui. Chegar mais perto do meu... Meu roteador. Oi, Fernando. Sensacional. Deixa eu ver se eu chegar mais perto aqui do poder. Você me ouve bem agora? Ainda está cortando, mas vamos lá. Eu entendi que é sobre CFD, mas vamos... O que eu perguntei Voltou? Tá me vendo? Nossa, está muito ruim hoje. Você me escuta? Repete tudo. Eu sei que você estava falando sobre CFD de válvula, agora eu não sei o que era. Não, então vamos lá, vamos voltar. Agora eu consegui, parece que estou numa posição boa aqui também. O que eu estava falando é o seguinte, o que é mais difícil para a gente poder modelar quando a gente está falando de fluido? Será que é o vapor ou será que é o fluido bifásico? Rapaz, eu não sou especialista em CFD. Tá. Né? CFD é através de volumes finitos. Mas eu acho que a bifásico é sempre mais complexo. Você vai trabalhar com duas fases, né? Você tem que considerar várias variáveis aí. Eu não sou especialista nesse assunto de CFD. Não tem problema. Eu sou mais não tem problema. Então a gente vai perguntar para quem sabe, a gente constrói essa resposta em conjunto, né, Zé? Depois informa o Carlos lá a respeito desse tipo de resposta. Eu também imagino, uma vez eu fiz uma atividade com fluido bifásico e eu achei muito complicado. Ele é meio mal, ele tem um comportamento muito esquisito, né? Mas, enfim, tem uma outra pergunta também, Zé Roberto, que fala o seguinte, e quando a gente sai do metálicos e vai para esses plásticos reforçados por fibra de vidro, que é muito comum a gente achar também em indústrias químicas, né? Isso também é possível de se fazer por elementos finitos? É possível, Fernando, né? É possível. Porém, o problema nosso aqui no Brasil é a falta de informações sobre esses materiais e como fazer os ensaios.
não só materiais compósitos, mas também borrachas e plásticos, né? A gente falta equipamentos para teste, para obtenção de curvas de elasticidade, porque são altamente não lineares. Então, eu lembro que nós estávamos tentando fazer um polímero uma vez, acho que foi até na SGS, a gente utilizou lá o ensaio de tração, levantamento de curva, mas ele ainda é muito pobre só curva de tração. O que todo mundo faz é curva de tração apenas. E precisa fazer compressão oh, meu Deus do céu. Tração em 2 planos. Tração em 2 planos, tá. eu esqueci. Né? E isso não se faz no Brasil. A gente não tem esse tipo de ensaio aqui, é difícil. Eu procurei, pesquisei, na Face tinha alguém lá, eu não consegui falar com ninguém. Em São Carlos, talvez tenha alguém que faça isso, mas materiais compósitos eu não mexo muito, justamente porque quando vem material compósito para mim, eu prefiro, não sei, mas o pessoal talvez lá perto do ITA, o pessoal que trabalha mais com a aeronáutica, que trabalha com esses materiais, eles tenham melhores respostas para isso. Não é comum a gente trabalhar com material compósito aqui. Tá, olha só que interessante, você fala isso, e sempre isso, de certa forma, ecoa na minha cabeça como é importante a gente ter uma base acadêmica e uma base de pesquisa nacional para poder suportar a nossa engenharia, para poder suportar a nossa indústria. Por certo, inúmeros outros países, vamos citar a Inglaterra, por exemplo, que é onde eu tenho proximidade com um grande engenheiro que trabalha lá, no Imperial College, e a gente fica de queixo caído, dá até, digamos assim, uma dor de cotovelo, quando a gente vê os recursos que eles têm lá, não é verdade, Zé? Os recursos para conseguir formar banco de dados básico, né, para alimentar os sistemas todos, para a gente conseguir ter ali a biblioteca que a gente precisa para resolver os problemas. E aí, às vezes, as nossas soluções brasileiras, elas querem avançar, mas ela não tem uma base suficiente para esse avanço, porque não está suportada por uma bibliografia, por um estudo, por uma ação, que é uma ação, digamos assim, séria, correta, para poder a gente pensar e dar segurança para os equipamentos, né? É isso mesmo. Você veja como passa o tempo, são 10:09, hein? Nós começamos isso aqui pontualmente. Já, nós conversamos nada, né? E a gente vai encerrar daqui a pouquíssimos minutos, né? Senão o Instagram derruba a nossa live, né? Mas, assim, antes das suas considerações finais e talvez uma sugestão, porque esse vídeo agora ele vai para o IGTV do Instagram, muitas outras pessoas vão acabar assistindo e vai despertar o interesse neles também. Eu gostaria das suas considerações finais, porém, o que nós temos hoje também nos deparado muito na NR13 é que a gente está precisando olhar muito para aqueles sistemas de tubulações apoiados, né, nos pipe racks, e elas sofrem pressão interna, né, elas são de condução de fluido ou condução de gás, elas sofrem cargas externas e ela tem um peso próprio também. A gente pode também fazer uso dos elementos finitos para esse tipo de desafio? É claro, claro. Essa é uma aplicação até típica, né, Fernando? É muito comum esse tipo de aplicação de elementos finitos. Eu acho que não há problema nenhum na aplicação. O que você tem que fazer é só que ir lá e medir flange por flange, espessura de tubulação, apoios, materiais, etc. E dali tirar mais ou menos alguma conclusão que seja robusta o suficiente para alimentar o sistema. Sim? Sim, existem os softwares específicos, muitos softwares específicos, que têm os elementos de tubo. Os elementos de tubo, eles, entre aspas, eles são como se fossem elementos de viga, só que ele admite pressão interna, ele te dá solução como se fosse um elemento de casca, que ele te dá pressão interna, tensão de membrana e flexão. E a flexão em si, devido ao momento de apoio nos apoios mesmo, né? Os pipe racks, eles são apoiados naqueles postes, né? E eles
Eles podem ser tratados como uma viga. Então, eles são tratados como viga e como um tubo, sob pressão, simultaneamente. Entendi. Então, toda a isso é bastante usado, isso, Zé? Eu não tenho usado muito, porque eu não tenho muito essa aplicação. Ninguém me veio para me calcular um pipe rack longo, coisas desse tipo. Mas é tubulação curta, que muitas vezes eu trato com elemento de casca mesmo, que é possível. Mas existe essa possibilidade. Entendi. Excelente. Então, o que eu gostaria de fazer agora? Né? Primeiro, eu gostaria de mandar um grande abraço virtual para você, agradecer a sua brilhante participação. Foi prazeroso conversar desse assunto, que é um assunto que traz muito, digamos assim, desafio para a nossa imaginação. Eu gostaria que você também informasse a empresa que você tem, né? Então, o Zé Roberto, ele é um profissional extremamente capacitado e a empresa dele fica aqui em Piracicaba e sempre que a gente pode, né, Zé, a gente parceriza as atividades, a gente não faz elementos finitos, a gente consome esse tipo de solução do Zé Roberto e eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua empresa, né, e aquilo que você faz, mais ou menos, né, e deixar uma mensagem para o pessoal, que daqui a pouco eu já vou ter que encerrar e agradecer a turma toda que assistiu e que assistirá no futuro. E já deixo aqui, então, o meu abraço a todo mundo que assistiu. Deixo aqui as portas sempre abertas do Grupo Technique para vocês enviarem questões, enviarem dúvidas, sugestões e novas lives. A gente está fazendo essa atividade constantemente para que todo mundo vá, digamos, sentindo cada vez mais proximidade com as soluções tecnológicas. Elas, na verdade, não são nenhum bicho-papão, não são nenhum bicho de 7 cabeças, basta você formar um network que seja um network robusto, gostoso, prazeroso, com pessoas de bem como o Zé Roberto, para que a gente possa oferecer soluções. E muitas vezes não é nem solução, né, Zé? Muitas vezes você dá uma sugestão para a pessoa de que caminho que o pessoal deve seguir, e a pessoa às vezes segue o caminho por si só e se dá muito bem, né? Então a gente gosta de trabalhar muito dessa forma, né? Então, com você agora, Zé Roberto, as palavras finais aí, e já fica o meu obrigado e o convite para as próximas vezes a gente estar conversando. De repente a gente fala de API 579 outro dia, fala de outros assuntos, tem muito assunto para falar. E a meninada gosta muito, meninada curiosa gosta muito de aprender, tá bom? Tá ok. Eu que quero agradecer, Fernando. Eu peço desculpa mais uma vez pela internet, nós ficamos um período aí sem conversar, minha internet ficou muito ruim aqui. E quem precisar aí, a Alfa Soluções em Engenharia está à disposição, né? A gente já tem trabalho, tem trabalhado nesse ramo há muitos anos, desde 1990, a gente é usuário do ANSYS, né? Um software muito conhecido, e a gente tem a nossa firma aí há em torno de 20 anos trabalhando com análise estrutural e principalmente análise dinâmica, tá? Na parte de máquinas rotativas. É isso aí. Máquinas rotativas, você vê, não deu nem para a gente conversar de máquinas rotativas, né? Mas é só a gente fazer agora uma expansão mental aqui que a gente entende como que hoje, digamos assim, as raízes dos elementos finitos podem chegar em inúmeros lugares, né? Então, pessoal, contem com a Alfa, é só procurar na internet, né? E se vocês precisarem também, entre em contato comigo. Eu tenho o telefone do Zé Roberto, passo para vocês e a gente vai continuar construindo, né, a nossa nação industrial, que é o que a gente sempre gosta, né? E baseado sempre em qualidade, segurança e em robustez, que é fundamental para a gente ter muita técnica, né? Então, pessoal, muito obrigado. Zé Roberto, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, muito obrigado. Tenham um bom descanso para todo mundo. Vamos agora fazer o encerramento da noite aqui junto às nossas famílias e a gente continua se conversando na medida em que for sendo necessário. E um bom descanso para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.